Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Plastino, sou estrategista de ações da Alta Vista. Hoje eu estou aqui com o Fernando Ferreira, Head do Research, estrategista-chefe da XP. Ferreira, muito obrigado por vir aqui aceitar o nosso convite aqui para o Ponto de Vista, que é a plataforma que a gente tem na Alta Vista para geração de conteúdos. Ferreira, queria começar aqui o nosso papo te fazendo uma pergunta, né? A gente percebe que a Bolsa Brasileira ela virou refém desse fluxo estrangeiro, né? Quando o estrangeiro está animado com o Brasil, a Bolsa sobe, quando ele fica pessimista, a Bolsa tende a cair. Eu queria te fazer uma pergunta dividida em duas. Primeiro, você concorda com isso? E segundo, se sim, o que poderia fazer o estrangeiro mudar de opinião e voltar aqui para a Bolsa Brasileira? Tem mais a ver com a guerra acabar no Oriente Médio, as eleições aqui no Brasil talvez, ou inteligência artificial talvez enfraquecendo lá fora? Como que você enxerga isso? Perfeito. Não, primeiro eu concordo porque a participação dos investidores locais na Bolsa Brasileira está próximo das mínimas. Dado o cenário de juros altos no Brasil, todo mundo migrou para renda fixa. Então a nossa Bolsa ganhou participação de relevância do investidor estrangeiro. Então isso é verdade. E o Brasil esse ano se beneficiou, desde o ano passado na verdade, bastante daquela rotação para fora dos Estados Unidos. Perfeito. Saiu um pouco de dinheiro dos Estados Unidos, mas que para os outros mercados é muito dinheiro. Sim. Então, isso fez com que a nossa Bolsa, até 15 de abril, recebesse 70 bilhões de reais esse ano. A Bolsa bateu 199 mil pontos naquele momento. De lá para cá, a gente perdeu mais ou menos metade desse dinheiro que entrou. Então, a gente está aí próximo de 37, 38 bilhões de entrada no ano. Por quê? Porque o trade de inteligência artificial voltou a ser a temática principal lá fora e, infelizmente, o Brasil não tem grandes expoentes que se beneficiem desse investimento em inteligência artificial. Então, muito dinheiro saiu para ir para a Bolsa Americana, para Taiwan, para a Coreia, e a gente viu esse fluxo de saída. A boa notícia, Edu, é que de 15 de abril até o final de junho, a gente praticamente viu saída de estrangeiro todos os dias. Mas em julho, eles voltaram a comprar Brasil. Eu tive ontem com um grupo de investidores estrangeiros e eles me disseram que, olha, estamos voltando a comprar Brasil porque apesar do cenário macro desafiador, juros altos, os preços voltaram a ficar muito atrativos e voltaram para um nível muito interessante. Show de bola. Ferreira, até uma questão que eu queria perguntar para você que envolve muito o nosso cliente final, né, o investidor pessoa física. A gente ouve muito pessoal perguntando, poxa, por que eu vou comprar bolsa se eu consigo ali na renda fixa, né, eu consigo IPCA mais 8 na NTNB, né, a Selic está tão alta, eu consigo sem correr risco ter uma boa rentabilidade. Por que o investidor deveria olhar com carinho para a bolsa ou é melhor esperar? Qual que é a visão de vocês? Perfeito. Bom, se a renda fixa está pagando IPCA mais 8, isso significa que as ações negociadas na bolsa já estão descontando esse cenário nos preços. Então, por isso que a gente vê preços tão atrativos das ações no momento atual. Então, quando a gente faz a conta do retorno esperado das ações brasileiras, a gente vê muita ação com retorno esperado de IPCA mais 11, IPCA mais 15, IPCA mais 20%, porque justamente elas já estão descontando esse cenário de juros altos por mais tempo. É óbvio que se os juros caírem, a bolsa é a classe de ativo que vai te dar maior potencial de valorização. Mas justamente por conta do juro alto, é que a bolsa ela te oferece um retorno acima da renda fixa, o que faz com que seja um retorno bastante atrativo para o longo prazo, obviamente. Quando a gente fala de investimento em renda variável, não estamos falando de 1 a 3 meses, a gente está falando de mais de 1 a 3 anos, se não mais, para ter esse retorno que a bolsa te oferece. E muitas ações defensivas também, né? A gente vê as elétricas, né, negociando a TIR real de 2 dígitos, né? Você não precisa comprar aquela empresa de alto risco para ter um retorno alto, certo? Perfeito. Justamente nesse cenário mais incerto, de juro alto, a gente prefere ter exposição aos setores mais defensivos, às empresas que geram mais caixa, pagam dividendos, justamente porque a gente não está num cenário tão favorável do ponto de vista macroeconômico, então a gente foge um pouco dessas ações mais arriscadas, empresas mais endividadas, histórias de turnaround, não precisa. A gente vê muito valor em setores de bancos, setor de commodities, setor elétrico, setor de saneamento. Então, com uma carteira defensiva em bolsa, você consegue gerar retornos e dividendos bastante expressivos. Então, não é um momento, eu diria, para tomar muito risco. Show. E até aproveitando esse gancho, né?
qual seria esse momento, talvez, da gente aproveitar essas oportunidades em small caps, empresas mais alavancadas, talvez no momento que o cenário esteja mais claro, de cortes de juros, né? Tentar entender, porque a gente fala muito, pessoal, pô, evitem teses alavancadas, né? Existe algum momento que a gente deve aproveitar essas teses alavancadas, que a gente deve virar essa mão? Perfeito. Eu acho que se o macro virar, né, e a gente ter uma clareza maior de que teremos um ajuste fiscal no Brasil, se tivermos uma clareza maior que os juros vão cair para próximo de 2 dígitos ou abaixo de 2 dígitos, enfim, nesse cenário, aí sim as small caps tendem a ir melhor. Né, que as empresas grandes, que foi o cenário do ano passado. Ano passado, o Ibovespa subiu bastante, mas as small caps subiram ainda mais. E a nossa carteira small caps subiu quase 60% ano passado. Então, de fato, foi um ano muito bom para as small caps. Esse ano foi o contrário. Sim. Esse ano a gente entrou esperando que os juros fossem cair, mas a verdade é que eles estão caindo muito pouco frente ao esperado. Então, essa reprecificação dos juros fez com que o cenário para as small caps, empresas mais alavancadas, ficasse pior em 2026. Então, se o cenário macro muda, que tem muito a ver com eleições, tem a ver com a questão fiscal, aí a gente pode entrar assim num cenário onde esses setores mais arriscados e small caps voltem a performar melhor. Show. E até nessa onda de setores, né? Se você quiser comentar alguns setores que você enxerga com uma boa visão, outros não. Por exemplo, as seguradoras, né? A gente vê que as seguradoras são negócios que vão muito bem em tempos de juros altos. Exato. E na Bolsa a gente vê essa performance, né? Banco do Brasil Seguridade, Caixa Seguridade, são papéis que subiram bastante, né? Então eu queria entender um pouco de você essa perspectiva, assim. As próprias seguradoras acho que é um bom exemplo, se puder mencionar, né? Nos preços atuais ainda faz sentido carregar, talvez aquele upside já tenha sido? Que setores que vocês estão olhando com um pouco mais de carinho? Perfeito. Bom, nossa forma de escolher os setores e os papéis são empresas e setores que vão bem, independente do cenário macro. Certo. Então a gente não quer ter exposição a um setor ou uma empresa que é muito dependente de um cenário macro A ou B. Então a gente está olhando para essas empresas resilientes e defensivas. Então, como eu falei, o setor de bancos, seguradoras, saneamento, setor elétrico, setor de commodities, de empresas dolarizadas, que te protegem também de um cenário se o câmbio começar a depreciar. Então a gente prefere esses setores mais defensivos aos setores, por exemplo, como o setor de varejo, os setores mais domésticos. Mas mesmo dentro dos domésticos, Edu, tem muita coisa interessante, como, por exemplo, o setor de shoppings, o setor de baixa renda, imobiliário. Então, existe sim oportunidades no setor doméstico, algumas empresas do setor de saúde, como a Redditor. Então, a gente mescla a nossa carteira, mas, como você falou, sem tomar muito risco, porque não é o momento de se tomar risco desmedido. Show. Uma questão que eu queria trazer também para o pessoal, Ferreira, você explora sempre no Raio XP, né, nos relatórios, a questão da assimetria que a gente tem hoje na Bolsa, né? Sem atribuir muita probabilidade, né? Se vai subir ou se vai cair, qual a chance de subir. Mas eu queria que você explorasse com o pessoal esses dois pontos, né? A assimetria do ponto de vista de valuation que a gente tem hoje e a questão do pessimismo, né? A gente vê o investidor doméstico muito fora da Bolsa, né? Queria que você explorasse um pouco essa questão do valuation e do pessimismo que a gente vê hoje. Perfeito. Bom, o que a gente quer dizer com assimetria nos preços atuais? É o seguinte, o nosso valor justo para o Ibovespa, para o final do ano, é em torno de 200 mil pontos. Em abril, a gente chegou lá. Né? Em abril, a Bolsa bateu 199 mil pontos. Então, para achar potencial de valorização naquele momento, você já precisava assumir um cenário muito favorável do ponto de vista macro. Né, que os juros fossem cair ainda mais, o fluxo estrangeiro ia continuar forte, enfim. Porque no cenário base a gente já não tinha muito mais potencial de valorização. Agora que a Bolsa corrigiu de volta para os 170 mil pontos, a gente vê que para esse cenário dos 200 mil, que continua valendo, voltamos aí a ter uns 20% de potencial de valorização e o nosso cenário pessimista, ou seja, se as coisas piorarem ainda mais, é em torno de 155, 160 mil pontos. Então, ou seja, a gente já está muito mais próximo do cenário pessimista, de precificar o cenário pessimista do que precificar até o cenário base. Perfeito. Então, isso que a gente quer dizer com assimetria, que é um cenário onde você tem pouco para perder, a queda potencial pequena e muito para ganhar. Então, a assimetria é exatamente essa que a gente enxerga no momento atual.
Show de bola. Obrigado, Ferreira. E acho que a última perguntinha aqui para a gente aproveitar o tempo, Ferreira, eu queria que você desse um recado para aqueles investidores. A gente tem muitos no Brasil, né? Infelizmente, até recentemente me mandaram, né? Tem mais gente que aposta do que compra ações no Brasil, aposta esportiva, tigrinho, né? A gente ainda tem um mar de pessoa física no Brasil que acho que flerta com aquela ideia de comprar ações, né? Ver aquelas ações que foram bem, né? Tem aquela vontade de investir em ações, mas tem muito medo, né? A gente vê que as pessoas têm muito medo de investir em ações no Brasil. Você tem algum tipo de recado para esses investidores? Vale a pena investir em ações no Brasil? Não vale? Bom, acho que o ponto principal é a gente ter uma carteira diversificada e não tentar acertar a bola da vez. Então falar, bom, agora, se você fala assim, bom, agora é a hora da bolsa, provavelmente é porque a bolsa já subiu e você vai comprar no topo. Então ter uma carteira diversificada sempre é a melhor estratégia. Dito isso, quando a gente pensa em renda variável, justamente nesses momentos de maior incerteza macro e geopolítica, é justamente nesse momento onde as maiores oportunidades de retorno aparecem, porque os preços ficam depreciados. Então, quando a gente pensa em renda variável, se você, de novo, vai comprar ações no momento que o juro já caiu, no momento que o cenário macro está excepcional... Já foi, né? Exato. As ações já precificaram esse cenário e já estão lá em cima. Então, justamente nesse cenário de maior incerteza, é onde as maiores oportunidades aparecem. Show de bola. Ferreira, queria te agradecer imensamente o seu tempo. Ferreirinha é um popstar aqui da feira, o horário dele é muito difícil. Muito obrigado, tá, pela presença. Eu, pessoalmente, sou um grande admirador do seu trabalho. Sempre te falo isso quando eu te encontro. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente na Alta Vista. A gente está fazendo 20 anos esse ano, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. Parabéns para Alta Vista pelos 20 anos e também para vocês por terem sido eleito uma das melhores mesas de renda variável. Obrigado. A gente está com o troféuzinho aqui, ó. Graças a Deus, uma das 10 melhores mesas do Brasil. Muito obrigado, viu, Ferreira? Isso aqui foi seguindo muitos calls do Ferreirinha, da equipe dele também. Então, muito obrigado mais uma vez. Tá? Uma boa expert para você e mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, viu, Ferreira?